E aí, gatona, poderosa, poderoso, estamos aqui de volta. Que Oi. susto! Olha, Gente, olha, falei, pronto. acabou, né? Gente, Você vou viu? confidenciar aqui o que que aconteceu. Liguei para a Sinara e contei. A gente estava aqui na live, batendo um papo, né? Fluindo o papo. De repente eu recebi a mensagem assim, a live parou, eu recebi a mensagem assim: sua conta foi bloqueada. Tentaram entrar na sua conta, usaram uma senha diferente da sua. Eu falei, pronto, perdi meu Instagram, acabou. E aí eu consegui, graças à verificação em duas etapas, super importante, né, Sinara? Você viu, ó, isso Consegui já é uma recuperar minha dica conta. de segurança da informação, viu? Se não fosse verificação em duas etapas, você podia ter perdido mesmo a tua conta. É, exatamente. Mas estamos aqui de volta e hoje, ó, sexta-feira, né? Sextou com live RPPS. Gente, um assunto super importante, Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso a gente convidou essa gatona aqui, a Sinara, super especialista no assunto para esclarecer para todos nós, né? CPF, CNPJ, RPPS, dos cuidados que a gente tem que ter justamente com essa proteção, né? Da nossa vida Isso digital, né, mesmo. Sinara? Todo É mundo isso mesmo. conectado, né? E hoje nesse mundo digital, e o RPPS, vocês têm esse novo sistema agora, né? O gestão, como progestão, Para que é gestão. progestão é justamente a introdução do mundo digital 100%, né, no RPPS. E isso requer uma atenção redobrada nesse processo, né? Tanto no que vai se fazer digitalmente, né? Quanto nesse processo de transformar o papel em algo digital. Isso também requer uma atenção muito especial, porque você tem o sistema com que você vai trabalhar, né, todos os seus, todo o seu, os seus equipamentos, o que você tem de proteção, quanto aquilo que vai continuar em papel, né? Ninguém vai pegar todo esse arquivo e jogar fora. Né? Vai ter que ter um cuidado para descarte daquilo que for descartável, aquilo que precisa ainda por um tempo ficar em papel, de que forma que vai ser feito essa guarda, esse arquivo. Então, tem muita responsabilidade, como a gente estava falando, né, antes da interrupção, na questão de tratamento de dados pessoais dentro dos RPPS. Muito bom. E ó, gatona poderosa e poderoso, antes de apresentar oficialmente aqui a nossa convidada, né? Muitos aqui devem conhecê-la, mas muitos, né, o Brasil inteiro aí vai passar a conhecê-la a partir dessa live. Eu quero te pedir a sua colaboração no sentido de divulgar a nossa live, né? Você pode fazer isso de duas formas. Apertando o coraçãozinho para nós que fica na base do seu celular, isso vai dar Isso. publicidade para nós no canal, né? Então, mais gente vai saber que nós estamos aqui batendo papo. Eu estou em Catalão, Goiás. E a Sinara está onde, Sinara? Blumenau, Santa Catarina. Pronto, ó. Estamos em dois estados bem, né, distintos aí, diferentes. Então, você ajudando a gente a divulgar, mais pessoas saberão que essas duas poderosas aqui estão batendo papo, tá bom? E a Isso aí. outra forma de você ajudar a gente a divulgar a live é enviar o coraçãozinho, o aviãozinho que fica na base do seu celular para os seus contatos. Então, seja ele RPPS, gestor, servidor público, faça isso por nós. Envia para pelo menos 5, né? Muita gente pode vir aqui para a sala do bate-papo ao vivo e assim, gente, o ao vivo é muito gostoso, porque vocês têm a oportunidade de o tempo que quiser, a hora que quiser, fazer uma interrupção, mandar um comentário, uma dúvida, pedir uma orientação para a Sinara, né? Ela está aqui com a gente nesses próximos 60 minutos aí para justamente nos Isso. ajudar
a nos blindarmos, né, enquanto pessoas físicas e também enquanto RPPS, dos riscos que é, né, essa vida virtual que a gente, todo mundo tem, né, não tem jeito, a gente não tem como ficar Sim. desconectado. Então, por isso a gente, né, essa preocupação nossa da revista RPPS Brasil em convidar a Sinara. Aliás, Sinara, gratidão por você estar aqui em nome da nossa equipe, te agradecer pela confiança, né, por ter aceitado esse convite de estar aqui ensinando um pouco para a gente sobre essa questão da proteção dos nossos dados, viu? Você poderia ter Ah, feito isso com a revista Veja, com a Época, enfim, com N revistas, né? Famosas, mas você escolheu a revista RPS Brasil. Então, nós estamos aqui, assim, extremamente envaidecidas. obrigada pela oportunidade, pela, é, né, por ter nos compartilhado essa tarde. E eu acho que é muito importante, né? A gente estava conversando antes a questão da responsabilidade dos RPPS, tanto com seus segurados quanto com o ente federativo, né? Nesse compartilhamento de informações com os terceiros. Então, é um assunto muito importante e eu vejo que o mais adequado, que é a especialista nessa área, né? Pra gente, obrigada, viu, por ter nos oportunizado estarmos aqui essa tarde. É um prazer. Ó, então, além de você estar aqui no ao vivo, depois você terá também o link da live. Então, milhares de pessoas têm a oportunidade de entender um pouco do assunto através da live, né? Gravada. Mas o ao vivo, gente, é maravilhoso. E a live é de vocês, não é minha nem da Sinara, é nossa. Então, fique à Isso. vontade de fazer suas perguntas, seus questionamentos, tá? A live é nossa, de verdade, viu? De coração mesmo. Então, eu vou apresentar oficialmente essa mulher, essa poderosa. Ó. A Sinara é advogada, tem atuação em consultoria, assessoria para empresas, trabalha com gestão de contratos, então, assim, proteção de dados é com ela mesma, né? Trabalha com organização e sucessão familiar empresarial em Santa Catarina, no Paraná, mas de agora para frente, Brasil inteiro já vai poder acessar a Sinara aí, ó, para cuidar disso. Tem especialização em privacidade e proteção de dados, com certificação em gestor de privacidade e proteção de dados, gestão de risco e compliance. Então, Isso. Sinara tem sim, gente, know-how, tem expertise para falar disso assim, de boca cheia, né, Sinara? Quanto tempo tem Ah, de profissão, Sinara? eu já sou advogada há 27 anos. É bastante tempo. Eu atuo há 20 anos exclusivamente com empresas familiares, então eu tenho uma experiência bem vasta em organização, em negócios, e agora há 2 anos, então, atuando na LGPD, né, em proteção de dados e privacidade. E aí com a formação não só na parte jurídica, mas também na parte de segurança de informação. Show. Então, assim, enquanto o pessoal da sala aí vai divulgando para nós, mais pessoas vão entrando e fazendo perguntas para você, interagindo, eu vou Uhum. começar a nossa conversa. Vamos começar do básico, né? Eu estou super Vamos. curiosa para saber como é que o RPPS pode se blindar, mas eu vou deixar Uhum. fazer essa pergunta lá na frente. Vamos seguir um cronograma, né, para as pessoas entenderem o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque muitas pessoas nem conhecem, né? É isso aí. Uhum. É um assunto que está muito hoje, né, na mídia, nas conversas, nas empresas, porque a lei já está vigente desde 2020. Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018, foi promulgada em 2018 e entrou em vigência em 2020, em setembro de 2020. Ela teve 2 anos, justamente, que é o tempo que a lei dá para as pessoas se prepararem quando ela entrar em vigência. Infelizmente, a gente passou por um período de pandemia, né, durante esse tempo, então houve uma discussão contra a questão de a lei entrar em vigência ou não, já que as empresas estavam numa realidade bem tumultuada, né, não só as empresas e organizações, mas todo o mundo, né, em função da pandemia, mas enfim, a lei entrou em vigência em setembro de 2020. E do que trata a LGPD? Né? A LGPD é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados é tudo o que você faz com um dado pessoal. A coleta, a distribuição, o compartilhamento, o que você usa desse dado, você armazena, você utiliza para operação, tudo que se faz com dados pessoais está
dentro do conceito de tratamento de dados. E a lei veio, então, reconhecer o titular de dados pessoais, que é a pessoa natural. Então, a lei não se aplica a pessoas jurídicas. A pessoa jurídica, ela é detentora de obrigações dentro da LGPD, né, a instituição. A pessoa natural, ela é detentora de direitos. Então, a lei, ela tem direitos dos titulares e, de outro lado, ela traz obrigação para as organizações que tratam dados pessoais. Então, a lei veio reconhecer a pessoa natural como titular de dados pessoais. Os dados pessoais são meus. Se você, organização, precisar ou quiser tratar esses dados, você vai ter que observar a regulamentação da lei, né? Você pode tratar, a LGPD não impede tratamento de dados de forma alguma, mas ela traz a regulamentação, ela traz obrigações. Esse tratamento ele tem que ser responsável, né? Ele tem que ser transparente. Eu preciso saber de que forma você trata meus dados, onde você guarda os meus dados, de que forma você guarda esses dados, qual a segurança, com quem você compartilha, qual a necessidade, né, de você ter os meus dados. Às vezes as pessoas costumam coletar todos os dados quando na verdade não precisa, basta poucos, segurança e toda essa questão. E aí então as organizações, e a RPPS está dentro disso, né? A lei, ela traz obrigações para todas as pessoas jurídicas, sejam elas com fins lucrativos ou não, públicas ou privadas. E a RPPS, dentro da sua natureza, né? A maioria dos RPPS são autarquias, né? Então, a entidade pública de administração indireta, e elas estão, então, assim como o próprio ente federativo está obrigado a observar a lei, o RPPS também é obrigado a observar a lei e seguir as orientações e as determinações trazidas pela LGPD. Sinara, e quem é o titular desses dados pessoais? O titular de dados pessoais é toda pessoa natural. Então, eu sou titular dos meus dados pessoais, meu nome, meu CPF, a placa do meu carro, meu endereço, né? A Eliane é. Então, dentro do RPPS, quem é o titular de dados pessoais? Quem é protegido pela lei? Essencialmente, no RPPS, são os segurados. Seja o segurado ativo ou inativo. E também, dentro do RPPS, todas as pessoas físicas que têm dados tratados lá dentro. Por exemplo, como os servidores, né? Sejam eles relocados do ente para trabalhar dentro do RPPS, sejam aqueles servidores que foram concursados, né, para o próprio RPPS, ou aqueles que prestam serviços, que são contratados, né, que têm o contrato baseado na CLT e não no regime estatutário. Então, todas as pessoas físicas de quem se trata dados dentro do RPPS é titular de dados pessoais. Então, acho que uma forma muito importante, uma forma muito fácil, né, das organizações fazerem com que os seus funcionários, os seus servidores entendam a importância de segurança no tratamento de dados pessoais, de titulares, é a partir do momento que eles se enxergam também como titular de dados pessoais. Porque se eu sou um funcionário, se eu sou um servidor que trabalho dentro do RPPS, eu estou tratando dados dos segurados. Mas eu também sou um segurado. Então, da mesma forma que eu tenho que ter responsabilidade, que eu tenho que ter cuidado e transparência ao lidar com esses dados pessoais de todos os segurados, eu também sou um segurado. E eu ainda sou também um servidor a serviço daquela instituição que também mereço ter esse olhar cuidadoso no tratamento de dados. Então, titular de dados pessoais é toda pessoa natural. A pessoa jurídica não é titular de dados pessoais, né? Existem outras legislações que acabam protegendo os dados de pessoa jurídica, mas a LGPD ela é essencialmente protetiva em relação aos dados pessoais da pessoa natural. Aqui a gente já está começando a ter algumas perguntas e fiquem à vontade para enviar, tá, os questionamentos de vocês. Uhum. Só para deixar bem claro, antes de fazer o questionamento aí da nossa participante, Sinara, uhum. Então, a quem se aplica a LGPD de fato?
A lei todo, LGBT... a todo mundo? Todos, todo mundo. Então, de um lado, todas as pessoas naturais, que são detentoras do direito que a LGPD traz, né? Então, ela é principalmente baseada no direito constitucional da intimidade e da proteção à liberdade. Né? Então, meu direito à intimidade e privacidade é um direito constitucional. A LGPD, ela veio proteger esse direito no tratamento de dados pessoais. Por outro lado, todas as organizações, todas as pessoas jurídicas, sejam públicas ou privadas, estão obrigadas a observar a lei. Então, todos estão incluídos na lei, né? Seja você como detentor de direito, seja a instituição como aquela que deve observar as regulamentações, as regras da LGPD. Muito bom. Ainda bem que a gente tem essa lei, né, Sinara? Porque Sim. pensa, né? Por que surgiu, né? No Brasil é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A Europa, por exemplo, tem o Regulamento Geral, né? O regulamento europeu, ele é 2 anos, ele é de 2016, entrou em vigor em 2018, já é uma tendência mundial, vários países no mundo têm. Aqui na América Latina a gente já tem a Argentina, tem o Uruguai, tem o Chile, a Colômbia está iniciando também, o México tem, o Peru já tem uma legislação, o mundo todo. Por que surgiu essa necessidade de uma lei de proteção de dados pessoais? Justamente porque a gente vive no mundo digital hoje, e não tinha o Brasil, por exemplo, e o mundo, né, que também já trata disso, não tinha uma forma de proteger os meus dados pessoais, né? Você imagina que há um tempo atrás, você via as pessoas vendendo na 25 de março, em São Paulo, um disquete, agora disquete, né? Eu tô velha, né? Mas hoje já se vende online. Mas, por exemplo, o mercado... nem sabe o que é disquete, Sinara. Verdade. Então, se vendia mídias com base de dados das pessoas, né? Então, você via gente... O Mercado Livre, até pouco tempo atrás, ele vendia base de dados de pessoas físicas. Você vendia lá naquela relação, tinha o seu nome, seu CPF, seu endereço, o nome do seu pai, da sua mãe. Isso é um absurdo, né? O Mercado Livre... Ele foi, por exemplo, atingido por uma das primeiras decisões dentro da LGPD. Com a lei em vigor, o Ministério Público do Distrito Federal entrou com ação contra o Mercado Livre, pedindo a proibição de venda de dados. Opa, desculpa. Proibindo a venda de base de dados pessoais. Né? Da mesma forma, agora foi feito com o Serasa. O Serasa, ele é uma instituição de proteção ao crédito. Eles têm toda uma base de dados em relação a crédito. Então, eles têm lá o meu nome, como que eles têm o meu histórico financeiro. É justo que eles tenham isso? Existe uma lei que permite isso? Sim. Né? Inclusive, a LGPD permite que você trate dados para fins de proteção de crédito. Agora, o Serasa pode usar esses meus dados para outra coisa? Não pode, né? E normalmente eles fazem isso, né? Você compra base de dados. Eu tenho um negócio, eu tenho uma loja e eu quero comprar base de dados porque eu quero mandar e-mail marketing. Eu posso ir lá e comprar de alguém? Não, porque essa pessoa não está autorizada, a menos que ela me diga, olha, eu vou comprar essa base de dados, onde tem os seus dados, e eu vou vender para terceiro. Posso? Eu, Sinara, digo, ok, tá bom, você pode. Mas não é dessa forma que acontece, né? As pessoas... Você vai no hospital, na semana seguinte você recebe ligação de venda de seguro-saúde. Como que o seguro-saúde tem meus dados? Né? Por quê? Porque o hospital forneceu. Né? Quem é que nunca passou por isso? Quem não passou diretamente conhece alguém que antes de se aposentar soube da aposentadoria com ligação de instituição financeira oferecendo empréstimo com desconto em folha, né? Então não pode, né? A pessoa não pode. Ainda que você diga assim, mas quando eu me aposento, existe uma portaria, e lá tem os dados, né? Da autorização, não, da concessão, né? Desculpa, da concessão da minha aposentadoria. Só que aquele dado que tem lá é para informar que eu, Sinara, fui aposentada. Lá não tem meu celular, lá não tem meu endereço.
Como que essa pessoa acessou? E outra coisa, aquela lista é meramente para dizer que eu estou aposentada. Não te autoriza a usar esse dado para me oferecer um produto que eu não quero. Né? E é isso que a lei trouxe. Né? A lei veio justamente para regularizar isso. E ela traz a proteção para o titular, mas, por outro lado, ela traz segurança jurídica também. Porque ela traz uma concorrência leal, né? O jogo é limpo, o jogo é de cartas, as cartas são marcadas, tá certo, ó. É assim que você pode fazer e é assim que você não pode fazer. E se o teu concorrente fizer de maneira desleal, ele vai ser punido por isso. Né? Assim como existe a legislação da livre concorrência, né, onde você não pode agir, né, se você tiver um concorrente desleal, ele pode ser denunciado ao CAD, a outros órgãos, né, de regulamentação, da mesma forma em relação a tratamento de dados pessoais. Né? Então, o que você faz, você precisa informar. Ah, você pode tratar meus... É importante a gente frisar, a LGPD não veio impedir tratamento de dados de forma alguma, ela permite. Desde que o tratamento seja lícito, ou seja legal, seja permitido por lei, né? Porque eu também não posso tratar dados para crime, né? Então, mas desde que ele seja lícito e que você esteja fundamentado numa base legal que te permita, por exemplo, numa obrigação legal, o RPPS, por exemplo, ele precisa tratar dados do segurado, porque existe uma legislação que permite ele fazer isso em função do benefício que ele traz ao segurado. Né? Então você tem essa... E aí você só precisa informar o segurado, olha, eu estou tratando o seu dado para fins de geração de benefício, né? Então agora você vai entrar com um pedido de aposentadoria, é dessa forma que eu vou tratar dos seus dados para fins de aposentadoria. Eu compartilho os seus dados, de onde que vem? O segurado vai me perguntar, eu sou no RPPS, o segurado vai me perguntar, como é que você tem a base de dados? De onde é que você pega os meus dados? Não, eu como RPPS, eu tenho direito, numa legislação que criou o RPPS, onde a prefeitura, por exemplo, né, o ente federativo, que seja a prefeitura, ela compartilha a base de dados do RH para que eu tenha acesso e possa gerar também a questão e tratar os dados em relação aos benefícios de previdência para o segurado. Né? Então, existem regras que devem ser observadas. E aquele RPPS que estiver descumprindo essas essas regras, se ele não estiver dentro daquilo que a lei traz de obrigação, ele pode ser punido pelo Ministério Público, ele pode ser punido pelo próprio ente, ele pode ser acionado, né, inclusive judicialmente, pelo titular, pelo segurado. Se o segurado se sentir lesado porque houve um tratamento de dados inadequado, houve um desleixo no tratamento, não foi feito com segurança, não houve treinamento interno, então ele também pode acionar, e a própria autoridade, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também pode fiscalizar e autuar esse instituto. Sinara, de maneira prática, assim, como é que você orientaria o RPPS a se ajustar? Né? Você já deu deixas aí, né? Mas assim, para que todo mundo anote, né? Tome nota aí, né? Depois tenha dúvida, aciona a Sinara, manda um WhatsApp. Então, existe um roteiro de adequação, a gente desenvolve como profissional, assim como eu, vários outros profissionais, a gente desenvolve um projeto de adequação à LGPD, e dentro desse projeto de adequação existem várias etapas e orientações e trabalhos a serem feitos, né? Então, primeiro se faz um diagnóstico, então você vai entender como a organização trabalha, qual o universo dela, né? Primeiro, eu chegaria no RPPS inicialmente já perguntando, você é uma autarquia ou você é uma fundação? Porque já começa daí, se ela é autarquia, ela tem autonomia. Opa, então você é um controlador de dados pessoais, porque você é uma autarquia, você controla os dados pessoais dos seus segurados. Ah, eu sou uma fundação. Opa, então você é uma fundação, você está vinculado diretamente ao ente federativo, né? São poucos, eu sei que são poucos os RPPS que são fundação, mas existem. Aqueles que já têm
E aí essas fundações eles vão estar muito mais subordinados ao entendimento da prefeitura, por exemplo, do ente federativo, né? Porque ele vai seguir as orientações que já vêm lá, porque ele na verdade é uma fundação, ele é um órgão dentro do ente federativo. O RPPS, que ele é uma autarquia, ele tem então essa liberalidade, ele tem autonomia de gestão. Gestão financeira, gestão administrativa. Tendo essa autonomia, ele já é reconhecido pela lei como a gente chama a lei chama de controlador de dados pessoais. Ele é o responsável em tratar aqueles dados pessoais, né? Então ele precisa se enxergar, ok, então vamos entender primeiramente como que está a estrutura desse RPPS. Quantos segurados ele tem, que tipo de sistema ele usa mais papel, ele já é um RPPS organizado, ele tem comitê, ele está... A gente falou sobre isso, compliance, né? A LGPD, ela nada mais é do que mais uma legislação para fortalecer o compliance dentro das empresas, né? A questão de segurança de informação. Então, eu vou entender... O RPPS ele já tem um trabalho de compliance, ele tem um comitê adequado, ele está... quem são os servidores são alocados do ente federativo ou são próprios? Com quem que ele compartilha os dados, né? Ele tem profissionais, ele tem o profissional que faz o cálculo atuarial, ele tem o profissional que presta consultoria, seja jurídica, seja de previdência... Ele tem os prestadores de serviço, né? A contabilidade dele é interna. Quem faz a folha de pagamento? Como que é a relação desse RPPS com o ente federativo? Eles compartilham o sistema, compartilham a base? Como que eu gero a folha? Como que eu gero? Como que eu recebo do ente federativo e como que eu compartilho com o ente federativo as informações? Então eu preciso entender os contratos, entender toda a estrutura, isso se chama, a gente chama no processo, né, nesse projeto de adequação, que é a fase de diagnóstico. Eu preciso entender todo o instituto, no caso, todo o RPPS, como ele funciona, e aí eu começo a elaborar atividades para adequar. Então eu vou falar, olha, ok, vocês têm um arquivo, vocês têm um sistema. Esse sistema, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer um inventário de sistemas e ativos de informática. Daí eu preciso saber quem é o prestador de serviço desse sistema. É um sistema seguro? Né? De que forma? Existe alguém que está compartilhando? Como que é a interação da TI com... Né, geralmente, os institutos maiores, eles já têm um departamento de TI interno, mas a maioria não tem, é prestador de serviço, né? E esse fornecedor de sistema, como que é? Que garantia que ele te dá? Então, a gente começa a analisar contratos, faz todo o fluxo o mapeamento de fluxo de processos dentro da entidade, verifica contratos, faz workshops com treinamento, uma coisa que é muito importante nas organizações. É cultura de privacidade e proteção de dados. A pessoa que sabe o que ela tem que fazer, que ela reconhece quais são os princípios da lei, que ela entende que ela precisa trabalhar dentro dos princípios de finalidade, necessidade e segurança, que são os alicerces da proteção de dados. Aí eu preciso tratar esse dado, eu só vou tratar ele para aquela finalidade, eu vou ter cuidado e responsabilidade nesse tratamento. Você já resolveu uma boa parte dos riscos, né? E situações que podem te trazer uma vulnerabilidade nesse tratamento de dados. Então, treinamento, adequação de contratos, é uma lista de atividades que precisam ser feitas para se adequar. Mas uma coisa é certa, Eliane, precisa começar. Se você vai fazer um projeto complexo, né, se o seu RPPS é gigante, você tem várias pessoas que trabalham ali, você tem um fundo enorme, você tem uma base de dados de segurados ativos e inativos grande, né, você é de uma grande capital, filiada, né, vinculado a um ente federativo muito complexo, ok, você vai ter que ter um projeto mais complexo. Você é um RPPS menor, de uma cidade menor, vinculado a uma prefeitura né, e você está começando agora a
entrar nesse mundo digital, a ter a questão de compliance no seu RPPS, o seu projeto vai ser menos complexo, mas ele precisa existir também. O que eu digo é, não precisa ter pressa de tipo, eu preciso fazer isso porque a lei vai entrar em vigor dia 1º, né? As penalidades vão entrar em vigor em 1º de agosto, eu preciso até 1º de agosto, está tudo pronto. Não, respira, calma, respira e vamos começar agora, mas precisa começar. O que a gente precisa fazer primeiro? Quando eu faço esse primeiro diagnóstico, antes mesmo de fazer todo esse estudo de entender a organização, às vezes com algumas perguntas básicas, logo numa conversa, a gente teve no RPPS visitando agora essa semana, eu e a Cirlei, e numa tarde de conversa eu já consegui captar onde que eles precisam iniciar esse trabalho. Então isso é importante, né? Foco e começar, mas precisa começar. Todo RPPS precisa fazer adequação, precisa estar atento às obrigações da LGPD. Isso é um fato, não tem como escapar. Dá o primeiro passo, né, Sinara, Sim. E fazendo o processo, né? Isso mesmo, porque é um processo mesmo, né? Você, para quem está trabalhando, por exemplo, com progestão, já tem já vem com com esse princípio, né? Com esses fundamentos do compliance. Então, vai aderir à questão da proteção de dados, que eu tenho certeza que é um item que vai entrar no progestão logo também, como exigência para certificação. E quem, ainda que não esteja no progestão, mas também vai ter que observar a lei, vai ter que começar de alguma maneira, né? Os próprios entes vão exigir. Os bancos estão exigindo adequação hoje. Muitos bancos, na hora de renovar contrato, com empresas, isso vai acontecer com os institutos também, vão exigir que a organização esteja adequada à LGPD. Se não estiver completamente, vão exigir que tenha pelo menos demonstrar que o processo já se iniciou e que o trabalho está sendo feito. Com certeza, é super importante se atentar a isso, até mesmo porque tem prazo, né? E aí eu quero aqui reforçar para você que está aqui no ao vivo, para você se identificar, colocar de qual RPPS você é, coloca o nome, o RPPS, cidade, o estado, tá? Isso é super legal. Porque é uma mídia, né? Uma propaganda. Querendo ou não, você está aqui no ao vivo, preocupado com a qualificação da sua gestão, né? Depois, milhares de pessoas verão a live gravada e na gravação vai ter lá o seu nome, o RPPS de onde você representa. Então, isso é, ponto positivo para você. Ô, Sinara, tem a Cirleire Rechetelo? Esse é o perfil. Rechetelo, isso. Cirlei Rechetelo. Ela pergunta que sobre os dependentes dos segurados, se também existe alguma proteção, né, desses dados. Existe também. Quando a gente fala em titular de dados pessoais dentro de um RPPS, a gente está falando de todos os segurados e os seus dependentes. Tanto segurados inativos, quanto segurados ativos, né? Então, toda relação que tiver com dados pessoais, com dado de pessoas naturais dentro da relação com o segurado, seja através de dependentes, ou seja através ou do próprio segurado, tem essa proteção da LGPD. Também terá que ter esses cuidados. E aí a gente trata de um assunto bem específico, que são dependentes menores, né? A LGPD, a legislação, ela traz, dentre as obrigações, um tratamento e uma responsabilidade maior no tratamento de dados pessoais de criança, por exemplo, e de dados sensíveis. Então, você está lá tratando dados pessoais de um dependente, né, que é menor de idade, que é criança até 13 anos, ou que é um adolescente até 16 anos, você precisa ter um cuidado especial. E você vai precisar de autorizações e consentimento específico para tratar esses dados. Da mesma forma, são dados sensíveis. O RPPS, na concessão de aposentadoria por invalidez, por exemplo, ele vai tratar dados sensíveis, né? Tem RPPS que recebem esses laudos que já vieram, né, do ente federativo, que já consta que há o encaminhamento para aposentadoria,
por invalidez, por exemplo, e lá tem dados de saúde. A invalidez ela é em decorrência de algum estado crítico de saúde. E a lei considera esses dados de saúde como dados sensíveis. E existem aqueles RPPS que, inclusive, fazem a própria perícia, né, como forma de ratificar a perícia já vinda do ente, dentro do seu próprio instituto. E isso é um tratamento também de dados sensíveis. E aí, como que você faz? Como que você protege esses dados sensíveis do segurado? Para que outra pessoa não tenha acesso indevido a esses dados, né? Essas são situações bem importantes assim, dentro do RPPS, além de tratar os dados e ter segurança, dentro da responsabilidade como que você trata, né? Onde que você guarda e quem tem acesso. Eu posso ter acesso, eu cuido da parte de concessão, por exemplo, né? Sou responsável pelo departamento de concessão de aposentadoria por invalidez. Então, eu tenho acesso a dados sensíveis porque eu preciso analisar esses processos, lidar com esses processos, fazer toda a parte burocrática. A recepção pode ter acesso a isso, né? Então, tem lá no administrativo ou no financeiro. O financeiro precisa ter acesso a esses dados sensíveis? Não. O financeiro, ele só tem que saber que aquele segurado é um segurado que tem direito a uma aposentadoria, né? Especial, no caso, antecipada, e ele vai fazer o pagamento desse benefício. Ele não vai ter acesso, e não deve, e não pode ter acesso a essa pasta, né, que seja ela virtual, esteja na nuvem, seja um arquivo dentro do computador, ou seja, uma pasta física guardada num arquivo de aço. Quem não precisar trabalhar com esses dados em função da sua atividade ali com o segurado, não deve ter acesso a esses dados. Então, são essas questões que precisam ser observadas dentro do RPPS. Você vê que é bem complexo, né? É muita coisa, né? E assim, é um assunto que está novo ainda, né? Para todo mundo, né? Essa questão da proteção de dados e para os RPPS também ainda é muito novo, né, senhora? É muito novo, assim, as empresas... o assunto, embora a lei tivesse esses 2 anos... justamente é o período que o legislador estabelece, ele dá 2 anos, que é o quê? Para toda a sociedade, para todas as empresas, organizações se adequarem à lei, para quando ela entrar em vigor, todo mundo já esteja adequado, né? Infelizmente, isso não aconteceu, primeiro em virtude da nossa própria particularidade, né? Nós somos as pessoas que deixam tudo para a última hora, né? No geral, o brasileiro é isso, e em função também que a gente passou por uma pandemia, e isso tirou o foco também, né? A gente saiu do prumo, né? Durante esse período, ainda estamos assim, e também porque, infelizmente, o governo que precisava ter feito o trabalho dele nesses 2 anos, que era ter criado a autoridade nacional para regulamentar, para trazer a questão de difusão da cultura de proteção de dados, não fez o seu trabalho também. Né? Então, infelizmente, hoje estão todos. Se alguma empresa te disser eu estou adequada, desconfia, porque não é verdade. Né? Pode dizer, eu já comecei o processo de adequação, eu estou fazendo, aí eu vou dizer, ok. Agora, se alguém disser eu estou 100% adequada, desconfia, porque não está. Com certeza. Até mesmo porque a empresa, né, as entidades, a gente tem tanta coisa para fazer, né? Sim, No contexto sim. da gestão do negócio, que acaba Ninguém que vai essa é parar. uma questão importante, mas ninguém vai parar para fazer de fato, né, E Sinara? por isso, e esse teu comentário é bem importante, porque a gente precisa. Uma das coisas que é muito importante para o profissional de proteção de dados observar quando ele vai fazer esse trabalho de adequação é ter compromisso com a realidade estrutural da entidade. Então, se eu for fazer esse trabalho de adequação no RPPS de uma cidade, eu preciso entender como a organização funciona, eu preciso saber qual é a disponibilidade de tempo, de pessoal, disponibilidade financeira que essa entidade tenha, para que eu possa fazer um projeto que ela consiga realmente pôr em prática. Porque não adianta eu chegar na entidade, vender a maravilha, né? A 8ª maravilha do mundo em projeto de adequação,
Se para a entidade é inviável, se ela não tem pessoas para fazer isso, se ela não tem recurso financeiro, se ela não tem disponibilidade de tempo, porque ela tem um número tão reduzido de pessoas que tirar uma pessoa 2 horas por dia daquele trabalho já é um sufoco, né? Então a gente sempre faz essa leitura. Entender como a organização funciona, entender a realidade financeira e estrutural da organização, e aí fazer um projeto que ela possa efetivamente pôr em prática e que ela possa dar andamento sem comprometer o foco principal dela, né? Eu não posso parar uma organização durante um mês para fazer um projeto de adequação. Ela precisa continuar. Então, isso é muito importante na leitura do profissional, né? E o profissional não é aquele também que chega querendo impor as suas verdades, né? Se ele não entender a instituição, se ele não entender a organização, o trabalho dele é inócuo, porque ele está vendendo uma coisa que não vai funcionar. Com certeza. Isso é super, super importante ter essa aderência, né, do processo, da Sim. mudança, né? Porque a realidade de cada um é completamente diferente, né, Sinara? Toda mudança gera um pouco de conflito, né? Gera um pouco de barreira, mas ela é preciso, né? E dentro da LGPD, dessa questão da segurança de informação, a maioria das vezes, a maioria das situações, elas são simples. Elas são do dia a dia, elas são coisas pequenas, né? Por exemplo, você colocar como regra na instituição que não se compartilha login e nem senha de acesso. Cada um tem o seu login e sua senha de acesso. De que você, quando for almoçar, você tem que deslogar o seu sistema. Você não pode deixar sua tela aberta. Você não pode deixar seu sistema logado. Né? Que você não pode sair da sua sala, onde você tem, por exemplo, toda uma pasta de um arquivo com dados sensíveis, com aposentadorias especiais lá, e você sai e deixa aquilo e não tem chave, né? Ninguém se preocupa, cada um pode acessar. Eu já ouvi relatos, isso é muito comum, né, na administração pública, em prefeituras, principalmente menores, de documentação que com o tempo sumiram, de pastas que sumiram, simplesmente sumiram. E hoje a lei diz o seguinte: se a pasta sumir, a entidade é responsável. Se a minha pasta sumir, o RPPS é responsável. E ele vai ter que me indenizar, e ele vai ter que prestar contas sobre esse sumiço. Então não pode dizer sumiu e ninguém sabe quem fez. Não, né? O meu funcionário está trabalhando a meu serviço, né? O servidor está lá servindo ao RPPS. E o RPPS vai ser responsável. Então, são situações que é dia a dia. É não colar o post-it na parede ou na tela ali do computador com o CPF, com o código do segurado, né? Você pode colocar lá um lembrete. Lembrar do seu João. Eu já sei quem é o seu João. Agora, a Eliane não precisa saber que o seu João é o seu João da Silva, CPF 0666. Não precisa, porque a informação é só para eu lembrar quem é o seu João e eu vou saber quem é. Né? Então, são pequenas coisinhas que precisam ser observadas. E aí, cabe ao RPPS instituir essas regras. E ele precisa, claro, explicar e treinar, né? Não adianta você exigir que as pessoas façam as coisas sem explicar como que deve ser feito. Né? Aí que entra a questão que você colocou aí da construção da cultura, né? De preservar esses dados, né? De ter essa segurança, né? Isso mesmo. Cada vez que o servidor, né, que ele estiver trabalhando com dados de um segurado, e ele pensar, eu também sou um segurado, eu também quero que a minha informação seja protegida, eu vou proteger a informação do outro, né? Então, isso é muito importante. A cultura de proteção, privacidade, segurança de informação dentro de uma organização é fundamental. Ainda assim, a gente nunca tem 100% de certeza que nada vai acontecer, né? Então, são situações, nos RPPS menores, por exemplo, né? Onde que está o arquivo do RPPS? Está lá no sótão da prefeitura. Lá vai água, tem vazamento, a pasta já está toda melecada, ninguém, né, os documentos já estão ilegíveis.
Qualquer um Qualquer um entra, entra. sai. A prefeitura resolveu transformar aquele espaço num depósito de máquinas, tirou todas as pastas, levou para outro lugar, o RPPS já não sabe mais. Isso tudo precisa ser observado, né? E é nesse projeto de adequação a gente faz todo esse diagnóstico. Então, às vezes, são coisas tão simples e que as pessoas não percebem que tem um risco tão grande e que ele é tão fácil de assegurar, né? Então a gente pensa assim, não, gente, a gente sempre pensa que segurança da informação é um super hacker que vai invadir teu sistema. Não, às vezes é o teu funcionário, é o teu servidor que deixou o computador logado, né? É a pessoa responsável que não trancou o armário, né? É esse tipo, é o servidor que acessa uma rede particular, usa o computador da organização para acessar, para entrar em sites que colocam em risco, né? Abre e-mail que não deveria. Então são coisas simples que, se observadas, protegem a organização e com certeza diminui muito a vulnerabilidade. Muito bom. Eu quero aqui agradecer, ó, a presença da Josinete, presidente do RPPS de Caetés, no Pernambuco. Gratidão, gatona. O perfil 1984 Anast, que eu não sei o nome dela, mas é Instituto de Previdência do Estado de Rondônia e Peron, também Olha, aqui presente. Gratidão aí pela presença de vocês e vão se identificando aqui. Super importante vocês se identificarem aqui para a gente levar, né, essa propaganda legal aí, mostrar que vocês estão interessados aí em se é isso aí. protegerem, né, os dados dos RPPS aí, de É, e a, N ações, é. N ações, porque o que não falta é bandido querendo roubar dados, né? É. Uma das perguntas que se fazem é assim, tá, mas quem dentro do RPPS precisa entender de LGPD, né? A gente tem nosso curso que depois a gente vai falar. Então, todo mundo que lida com dados pessoais dentro né, o prestador de serviço, o servidor, o terceirizado, né? Todos que trabalham direto ou indiretamente com o RPPS precisa estar atento à lei. Porque o prestador de serviço também tem responsabilidade, né? Se eu contrato um prestador de serviço e ele me garante que ele fez e está em contrato dizendo que ele vai tratar os dados de forma segura, que ele não vai compartilhar com terceiros, que ele é daquela forma que ele me disse que ele vai fazer, e ele fizer de forma indevida, ainda que eu tenha responsabilidade perante o titular, mas diretamente com ele, eu vou responsabilizá-lo também. Ele também é responsável, né? Então, isso é muito importante. E contratar quem seja responsável, né? Com Se você certeza. tiver um fornecedor e ele não estiver adequado, e ele não se adequar, você vai ter que trocar de fornecedor. Porque a partir do momento que você exigiu e ele não fez, e ele diz, eu não vou fazer porque eu não tenho condições, você fala, ok, tá tudo bem, a gente aceita assim mesmo, você aumentou a sua responsabilidade, né? Isso é muito E a importante. responsabilidade é toda do presidente do RPPS, né? Do gestor, né? Sinara, a Sim, responsabilidade desse é, CPF que vai ser cobrado, né? sim, os RPPs são entes públicos, né? A responsabilidade do gestor de um ente público, ela é muito grande. Então, você imagina, além da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que pode né, fiscalizar e autuar uma organização como o RPPS, o RPPS ainda está sujeito à fiscalização constante do Ministério Público. E se o Ministério Público, se o TCU, né, se esses órgãos de fiscalização e regulamentação de entes públicos perceberem que há um desleixo, né, que há um descuidado, que há uma inobservância da lei, eles vão atuarem em proteção aos segurados, com certeza. Né? Com certeza. Ó, quero aqui agradecer a Juliana, do Instituto de Previdência de Carandaí, Minas Gerais, ó, mineira aqui marcando território, gratidão. A Michele Barbosa, de Triunfo Prévio do Pernambuco, bem-vinda, gatona. Ah, A Márcia, ó, de
Guarapuava, do Paraná. Bem-vinda aqui. É Bem-vinda. a Luciana Tavares, aquela que não estava identificada com o nome aí no, de Ah, de Rondônia, Rondônia. de Rondônia. Lu, bem-vinda, Olha, gatona. Muito bom. Ô, Sinara, nós estamos já caminhando para o final da nossa live. Deixa eu só verificar uhum, aqui no relógio. Nós temos praticamente 8 minutos aí para encerrar. E aí eu quero que você registre aqui para gente. Ó, a Josi está aqui colocando que o RPPS é muito organizado, o RPPS da Michelle. Muito opa, organizado. Ó, Michelle, parabéns, viu? Será que a parabéns, Michelle viu? já começou, deu o primeiro passo aí para se adequar à lei? Deu, Michelle? Fala aí para gente nos comentários. Sinara, só para a gente deixar aqui a sua percepção, enquanto profissional, dos riscos, né, das punições, dos problemas que o RPPS ele pode ter se ele não se adequar a essa lei. Acho que É, super importante a gente alertar isso, né? isso é muito importante. Então, o RPPS ele está sujeito a ser acionado pelo próprio titular de dados pessoais, pelo segurado, né? Ou segurado, ou a pessoa que se sentir lesada pela não observação da lei. Então, o próprio segurado ele pode vir, seja judicialmente ou através de um órgão de regulamentação, exigir os seus direitos enquanto titular, né? Se ele observar um desrespeito à lei, ele pode requerer, inclusive, uma indenização desse instituto. Além disso, ele tem todos os órgãos que regulamentam, né, a sua atividade. Então, vocês prestam contas para o TCU, o TCU também vai observar essa questão, não é só a questão financeira. O Ministério Público está muito atento também, então, se observar que há um desleixo da organização do RPPS em relação à lei, o Ministério Público também pode atuar judicialmente em nome dos segurados, ele pode fazer isso, né? E a própria autoridade nacional. A partir de 1º de agosto, entra em vigência a parte da lei, que era a única parte que ainda não estava, né, em vigência, que é quanto às multas, às penalidades da LGPD. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela é o órgão regulador da legislação. Ela tem a função de fiscalizar, de trazer a cultura de proteção de dados e também de penalizar quem estiver infringindo a lei. Então, existem várias sanções, multas, pode ser um impedimento de tratamento, pode ser um motivo de ter que publicar na mídia alguma situação irregular, né? Se houve, por exemplo, uma das obrigações que tem das organizações se houve um vazamento, um incidente de segurança de informação relacionado à proteção de dados, por exemplo, houve uma invasão à base de dados do RPPS, seja como sequestro, seja como roubo de dados, a entidade é obrigada a informar o titular, ela é obrigada a informar a autoridade nacional. E a autoridade nacional, ela pode impor ao RPPS que ele publique esse incidente. Então, você imagina para honra, né, para o RPPS ter uma informação de vazamento de dados seja publicado na mídia, né? Então você vai dizer, poxa, o RPPS lá não cuida dos meus dados. Olha, eles estão com o sistema e pelo jeito, por quê? Porque foi indicado que eles deveriam ter feito um trabalho que não foi feito, né? Então isso tudo mancha muito, né, a imagem da organização. Então, tá sujeito, não tem por onde escapar. Vai ter que se adequar, né? Só reforçando a data, qual é a data limite aí para adequação, Sinara? É que, na verdade, assim, a lei já está em vigência, então a adequação já deveria ter começado. Dia 1º de agosto, entra em vigência a questão das penalidades, né? Então, não é um prazo, mas você está sujeito a penalidades a partir de lá, né? Então, se você não tiver adequado, ou se você pelo menos não iniciou um processo de adequação,
você vai estar sujeito, olha, você não fez ainda o seu trabalho de casa. Então vamos colocar uma situação. Eu tive uma situação de um vazamento de dados dentro da minha entidade, mas eu até agora, apesar de todas, né, de todos os alertas que eu recebi, eu não fiz nada. Porque eu falei, não vou fazer, não tenho tempo. Aí aconteceu, a autoridade nacional vem lá e fala, olha, eu recebi uma denúncia que houve vazamento de dados aqui. E aí o que vai acontecer? A autoridade vai dizer, olha, você tinha o prazo, você deveria ter começado e não fez. Vou lhe tacar uma multa maior. Agora ele vai dizer assim, olha, apesar das nossas dificuldades, eu já comecei o projeto de adequação, eu já estou fazendo o trabalho. Só que, infelizmente, nesse tempo aconteceu algo que estava além do meu controle. Eu não consegui, porque eu não tinha a estrutura ainda adequada para estar... Daí a autoridade vai dizer, olha, ok, então você preste atenção, você coloque em prática a partir de agora, e eu só vou lhe dar uma advertência, mas você preste atenção porque você tem que acelerar esse teu processo aí, porque tem uma vulnerabilidade que eu observei. Você percebe a diferença entre uma coisa e outra? Né? O importante é, então, começar o quanto antes, né? O RPPS que ainda não começou, começar ontem. Seguir o exemplo da Michelle aí, ó. Michelle disse que o RPPS dela, né, já tá ligado à lei aí, ó. Então, olha, que ótimo, que bom. Se organizando, né? E a gente tem o nosso curso, né, Eliane? Que é agora na próxima semana. Isso. Eu ia te perguntar justamente isso, Sinara, porque a gente acabou criando aí uma situação de colocar uma pulguinha atrás da orelha do gestor de RPPS, né? Aquele que ainda não deu o primeiro passo, né? E aí, né? De que forma você pode ajudar com o curso, né? Sim. O beabá, né? Como todos perceberam, é muito complexo essa questão da LGPD, né? Então, e tratando assim, cada organização, cada instituição, cada empresa, ela tem sua própria realidade, né? O seu dia a dia é diferente, né? A sua operação é diferente. E pensando nisso, a Cirlei, ela é uma especialista, né, e atuante nessa área de RPPS, com consultoria em previdência, e nós nos conhecemos, então nós somos colegas de profissão já, nós nos formamos juntas, e aí nós resolvemos usar os dois conhecimentos. O da Cirlei, que é especialista em RPPS, eu e a Ângela Marinho, que é a minha colega de profissão, que também é especialista em proteção de dados, em LGPD, e aí nós resolvemos criar o primeiro curso de LGPD voltado exclusivamente para a realidade de RPPS. Tá? Isso é muito importante porque a gente trata, é muito complexo, né? Você viu, eu citei vários exemplos, citei várias coisas, o trabalho que precisa ser feito. Então esse curso, ele visa o quê? Primeiro dar uma visão geral da lei, para que todos entendam como é a lei, né? E aí depois a gente traz a aplicabilidade. Então a gente vai da teoria à prática. Como que eu faço para adequar a minha instituição, o meu RPPS, a LGPD. Né? Então, a gente vai fazer um curso voltado especialmente para RPPS. É o primeiro do Brasil. E nós estamos com uma especialista em RPPS, então eu, Sinara, eu entendo, né, um pouco, eu estou conhecendo a realidade da RPPS, mas eu sou uma especialista em LGPD. A Cirlei, ela tem toda essa vivência de 10 anos dentro de RPPS, né? Então ela sabe, ela tem essa vivência. Então, juntas nós construímos esse curso e vamos ministrar, então, que vai ser no dia 8 e 10 de junho e depois no dia 15 e 17. São 4 dias, 2 semanas de curso intensivo, realmente para que todos saiam de lá falando, ótimo, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei como fazer para que o meu instituto, para que o meu RPPS esteja adequado à LGPD. Muito bom. Nossa, nesse momento é um presente, né? Esse curso, né? O Sinara, com certeza. E aí, como é que o RPPS interessado ele vai ter acesso a esse curso? Tem uma plataforma para ele se inscrever? Tem. Um WhatsApp para ele contactar? A inscrição é através a inscrição através do Hotmart, mas a gente tem o link nos nossos perfis de Instagram, né? Eu acho que a Solange deve estar online ali, se ela puder colocar
Coloca nos comentários para nós, né? Solange poderia, ou a Cirlei, colocar ali nos comentários os nossos perfis. Então, no meu perfil, @Sinara Reinert, no perfil da Ângela Marinho, no perfil da Cirlei e da Solange, e também a gente está divulgando em todos os RPPS também, tá? A gente está mandando esse comunicado, colocando nos grupos, né, dedicados à RPPS, nós estamos divulgando o link de acesso à inscrição, tá? O curso está super acessível, acho muito importante, não só para os dirigentes, mas também para para quem trabalha, né, dentro dos RPPS e que tenha um contato diário, uma produção diária muito envolvida com dados pessoais, para os prestadores de serviços, né, e todos aqueles que estejam dentro do RPPS ou ligados diretamente como fornecedor de serviço para a RPPS. Isso é muito importante. A Solange colocou ali o link e o perfil, né? Mas depois também a gente está divulgando bastante e aí então vocês podem fazer a inscrição direto ali pelo link, né? Maravilha. O Gatona, temos que encerrar já, ó. Ficamos 1 hora aqui batendo papo, passou assim, Ai, né? que bom. 1 hora e mais Tô rápido. 40 minutos da outra live, né? Verdade, verdade. Nós ficamos quase 2 horas, na verdade, falando de LGPD, né? Foi muito bom. É verdade. Sinara, nós estamos aqui à sua disposição, tá? Se você puder colaborar com a gente até com um artigo sobre isso, vai ser muito bem-vindo aí nas nossas páginas, na nossa edição impressa, né? A gente que bom. passar ali um roteirozinho de como a RPPS pode, né, se estruturar melhor para atender essa questão legal, tá? O espaço está aberto aí, vamos trabalhar em parceria. Esse trabalho de vocês tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? De ajudar o gestor aí a melhorar esse trabalho de gestão, viu? Sim, com certeza. Obrigada, Eliane, pelo convite. Muito obrigada. E a gente vai compartilhar conhecimento, sim. A nossa intenção é ajudar os RPPS, né? Quanto mais instituições estiverem adequadas, mais segurança para todo mundo. Obrigada por essa tarde e procurem os nossos perfis lá. Eu trato muito de LGPD o tempo todo no meu perfil, né? Também tem o link de acesso ali para o curso. E obrigada, gratidão, muito obrigada mesmo. Obrigada para todos que estavam na live. Gratidão, ó. E o link, se vocês quiserem ir lá no perfil da revista RPPS do Brasil no Instagram, no nosso feed tem o link desse curso também, tá? Na postagem que nós fizemos lá, sobre o trabalho da Sinara e das meninas, né? Então você pode entrar por lá também, já faz sua inscrição. E aí, simbora, ó, juntos divulgar esse link, nós vamos passar o link da live para vocês aí, né? Nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, divulgar para mais RPPS, porque talvez tenha gestor que está meio que adormecido, né? Ali no seu quadradinho ali, e ele não se deu conta de que precisa dar o primeiro passo urgente, né? Para não ser penalizado. Sim. Então, simbora juntos ajudar esse povo, né, Sinara? Vamos lá, que todo mundo junto, vamos fazer uma legião de RPPS fortes, né? Pronto. E protegidos, né? Isso mesmo. Com proteção, visando sempre a segurança dos dados pessoais dos segurados. É isso aí. Ó, para você que ficou aqui no ao vivo, gratidão em nome da revista RPPS do Brasil e em meu nome. Foi maravilhoso ter você aqui, tá? Você tem a saúde, Sinara, saúde para você também, tá? E forças para você continuar ajudando os RPPS com esse trabalho belo. Eu sou Iliane Fonseca, você me encontra no Instagram como iliane.fonseca, revista RPPS do Brasil no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, na página na internet, no Facebook, tá? Estamos juntos, quarta-feira que vem temos a nossa live tradicional. Sinara, ó, te cuida, um beijo, gratidão. Obrigada, Eliane. Obrigada, viu? Beijão, bom até curso, mais. Viu? Obrigada, até mais.